Fala pessoal, vamos para a quinta lei hermética, a lei do ritmo. Essa lei é muito interessante também, mas qual que não é, né? Por essa lei, galera, tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe, tudo desce. É a lei das oscilações, compensações, atração, repulsão. Poxa, muita coisa interessante para falar dentro dessa lei. A nossa vida, ela é rítmica, né? A gente tem ritmo, né? Eu sempre digo que o universo, ele tem o tempo de cada coisa e o tempo de cada um, né? E tempo é ritmo, né? O tempo, ele é uma medição rítmica. Tanta coisa interessante, né? A gente pode observar o nascer do sol, o pôr do sol, né? Isso tem um ritmo, é o ritmo da natureza. A lua nasce, a lua também se põe, como o sol nasce, se põe, né? A lua ela tem suas fases também, né? E as fases da lua, elas são também rítmicas, são um ritmo da natureza. Por quê? Porque elas têm um magnetismo que impulsiona as marés, né? Que movem o mundo, né? Ela tem uma relação gravitacional com a Terra, tem um ritmo de entendimento, tem um ritmo do impulso dela nas águas, né? Então é muito interessante. E tudo isso é dentro do ritmo. A gente tem um ritmo do coração. Nosso coração, ele tem um pulsar, né? E isso é um ritmo também. Existe o compasso de desenho e o compasso rítmico. Então, a partir da natureza, a gente tem tudo isso. E essas observações de manifestações da natureza aqui que eu propus, elas são assim muito filosóficas e servem para a gente entender também o fluxo da vida, né? Por quê? Porque a nossa vida ela tem oscilações. Aí a gente lembrando aqui a polaridade, né? A polaridade ela tem oscilações de momentos bons na nossa vida, de momentos desafiadores, né? Ao invés de bom e ruim, eu prefiro utilizar positivos ou desafiadores. Então a nossa vida ela tem essas oscilações, né? Às vezes, e essas oscilações são super importantes porque elas polarizam para impulsionar a evolução. Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente está super confortável na vida, às vezes aí vem o ritmo, né? Vem e tira a gente da zona de conforto, muda as coisas. Às vezes a gente sabe as respostas dentro de um ritmo, sabe as respostas porque precisa, e a vida vem, muda as perguntas, né? Quando a vida muda as perguntas, ela muda o ritmo, né? Porque a gente tem que readequar o nosso pensar, a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida, readequar a nossa maneira de agir, modular as coisas, né? O ritmo, ele é também modular, porque ele muda, ele impulsiona, ele movimenta, né? Então, a vida ela tem compensações rítmicas, como eu falei. Porque se a gente observar, por exemplo, o movimento das marés, né? Eu falei lá atrás do ritmo, da lei da compensação, e falei das marés também lá no karma, explicando a lei do karma no princípio da vibração. Né? Porque quando a gente age, quando a gente utiliza o livre-arbítrio, quando a gente escolhe, a gente emite uma onda magnética, uma vibe magnética. O universo ele vai mandar aquela onda de volta, né, através da compensação. Às vezes a gente passa também por uma grande dificuldade, né, aí a gente se fortalece e quando a gente se levanta da dificuldade, a gente supera a dificuldade, a gente vai gerando uma onda existencial, né, que expressa a evolução que a gente construiu dentro de nós a partir da dificuldade, né, e a gente oscilou, né, oscilou. O grande mistério da lei do ritmo é a gente aprender a como transitar da melhor maneira entre as oscilações, né? E quando a vida oscila muito, eu entendo sim que a melhor maneira da gente transitar dentro das oscilações é aprendendo. Porque por mais difícil que a coisa seja, quando você abre a mente assim e está bem aberto a aprender,
com o desafio de uma oscilação difícil, de uma oscilação densa, né, ela começa a se transformar e virar positividade na sua caminhada. Eu gosto muito de exercitar essa percepção, né? E o ritmo, ele é também, assim como o magnetismo, atração e repulsão. Por quê? Porque a gente tem um ritmo, né? Tem pessoas que são muito aceleradas. Né? Esses dias eu estava com uma pessoa e observei o comportamento dela, ela fala muito acelerada, pensamento muito acelerado, sabe? E tem uma frase muito interessante que diz assim: quando estiver com pressa, ande devagar. Isso aí traz uma reflexão assim, muito interessante para a gente, porque às vezes a pressa é o destempero na modulação do tempo. Entende? Porque, como eu falei, o universo ele tem o tempo de cada coisa e o tempo de cada um. E a condição evolutiva de cada pessoa, ela faz com que a pessoa tenha o seu tempo. Né? A gente vai construindo o nosso tempo a partir da nossa condição evolutiva. Tem uma reflexão muito interessante que fala assim, ó, que quanto mais consciência a gente tem, menos sujeito ao tempo a gente está. Então, quando você tem um pensamento veloz, assim, em equilíbrio, você vai vencendo barreiras de tempo. Você vai transmutando o tempo. E quanto menos consciência, mais lentidão e mais preso você está dentro do tempo. Né? Então, o grande segredo da vida é a gente harmonizar o ritmo, a gente se harmonizar com o ritmo da natureza. Ela tem um fluir, né? A nossa vida ela tem um fluir. Né? Ela tem o ritmo, dentro do ritmo ela tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, né? Ela tem o tempo de conquistar, ela tem o tempo de planejar, né? Ela tem o tempo de se manifestar, de mais manifestação, de mais verbo. Ela tem um tempo também de mais introspecção, de mais pensamento, de mais processamento das coisas, né? O ritmo, ele também está muito ligado à questão do aprendizado, sabe? Às vezes as pessoas leem muito, né? Mas é importante que a gente leia, mas também que a gente tenha o ritmo de processar o que a gente leu, para a gente dar pausas para pensar sobre, né? Para solidificar, né? Para deixar que o aprendizado ele se incorpore dentro de nós. Né? É muito importante. Uma coisa super interessante dentro do ritmo são as pausas. A pausa, eu considero assim a pausa como um baita instrumento de aquisição de sabedoria e de consciência. Né? A pausa, ela permite você parar para observar e absorver. Né? Observar e absorver. Né? Porque é importante que o conhecimento ele entre dentro de nós e encontre um pouco de silêncio para achar o seu lugar, né? Para que ele sente, né? dentro de nós, para que ele ecoe, para que o som dele se consolide dentro da nossa compreensão. E isso passa muito pela lei do ritmo. Né? É muito interessante isso. Né? A gente observa, como eu falei, nas marés, na lua, no sol. Né? É muito interessante a gente ter essa percepção do ritmo. E dentro do ritmo, eu sempre digo que o tempo ele é assim uma espécie de grande esmeril, né? Que ele vem nos pulindo, nos lapidando, né? E ele tem o seu ritmo. Né? E a gente pode acelerar o nosso aprendizado, às vezes a gente pode às vezes a gente é um pouco negligente com a nossa caminhada, com o nosso aprendizado, né? E a gente retarda o ritmo. Né? Então, nem tão acelerado e nem negligente. Né? Então, eu gosto muito de associar também ao ritmo uma reflexão a respeito do vício, do pecado capital da preguiça. O pecado capital da preguiça é um pecado assim que merece profundas reflexões, sabe? Um olhar assim profundo para ele. Que ele é muito também a inércia.
A inércia. A inércia é um lance muito perigoso, porque é importante a gente saber que a preguiça, o oposto da preguiça é a diligência. É a diligência. E pelo ritmo, né? Às vezes as pessoas confundem, por exemplo, paciência com apatia. Né? Às vezes tem gente que assim, tem plenas condições de dar um ritmo de aquisição de conhecimento, de autotransformação, de aquisição de sabedoria, de construção de sabedoria, de transformação da sabedoria no estado de ser e numa expansão consciencial, e pela preguiça ela anda num ritmo lento, né? E aí falta com a diligência. Então, uma coisa importante dentro do ritmo é a gente transformar a preguiça que tende à inércia, a preguiça, na diligência, ou seja, naquela disposição, né, da construção da nossa caminhada evolutiva. A evolução, ela é um ritmo. A palavra evoluir, ela vem de evolare, que é do latim, né, que quer dizer evolar é desenrolar. É muito interessante. Essa palavra ela era utilizada porque as pessoas, na aquisição do conhecimento, desenrolavam ou desenrolavam os pergaminhos para adquirir o conhecimento. E a nossa evolução, ela sendo essa grande aquisição de conhecimento, olha que interessante, ela sendo essa grande aquisição de conhecimento, ela é um desenvolver. Aí a gente adquire o conhecimento, né, evoluindo, se desenvolvendo. Né? E o desenvolvimento, ele não é em linha reta. Muito interessante isso. O desenvolvimento, ele é numa linha espiral. Né? E aí a espiral, né? A espiral ela tem muitas representações, né? Dentro da evolução. Porque o universo ele vai se desenvolvendo e se desenrolando. E esse desenvolvimento em espiral, ele tem um compasso de ritmo. Né? Então é importante a gente saber dar o ritmo da vida, dar o tom. O ritmo é o tom. O ritmo é a caminhada. O ritmo é o compasso. O ritmo é o compasso. E assim a gente vai construindo esse jogo, né, de opostos, né? Através da construção de um mentalismo, de uma mentalidade rítmica organizada, para estabelecer um ritmo interno que se expanda e corresponda a um ritmo externo e de realizações salutar, né? E dentro disso, o ritmo ele é uma velocidade vibracional, né? Porque quanto mais consciência, quanto mais uma consciência espiritualizada, mais veloz é o pensamento, mais veloz é a nossa vibração, né? Quanto mais equilibrado e harmônico o nosso ritmo, a gente vai também equilibrando o pendular, neutralizando o pendular, né, para poder se conectar com o universo e realizar na nossa caminhada. Então, o ritmo é fundamental, né, na nossa evolução. Então, dentro da lei do ritmo, né, a gente tem também, observando o fluir da nossa vida, a criação e a destruição, ou a construção e a desconstrução. Isso faz parte da vida da gente. A Trimurti hindu, ela ensina que Brahma, ele cria, e Shiva, ele destrói, ou seja, ele desconstrói. Porque a vida da gente ela é cíclica, né? Isso faz parte. Né? Você vê, por exemplo, o Império Romano, dentro do ritmo. Ele expandiu tanto que de repente ele entrou em declínio. Né? Porque é assim que funcionam as coisas. Né? De repente ele virou nada, o Império Romano. A gente vê ascensões de estados dentro de um ritmo expansionista, depois a gente vê o declínio. Né? Porque toda expansão
todo domínio ele gera também uma revolta e gera antítese, né, dentro da polaridade, tal, gera um conflito de ideias, a mudança de mentalidade e as coisas num passo, às vezes no mesmo passo que se expandem, né, se contraem, né? Então esse lance do ritmo tem muito também a expansão e contração, né, que é o nosso movimento do coração, né, e de diversas outras coisas na vida. Então essa criação e essa destruição, né, ou essa construção e destruição, ela faz parte da caminhada da gente para que as coisas se transformem, né? E o solve coagula, como eu coloquei lá atrás, né? Tem tempo da gente coagular só bobeira, né? Da gente construir um bocado de bobagem dentro da gente, para depois chegar dentro do ritmo o tempo de dissolver, para depois a gente adquirir consciência e coagular o que é bom, né, e solver o que não é legal, né? E essa questão do ritmo, ela está muito dentro também da abertura e dos fechamentos, dos ciclos da nossa vida. É muito interessante essa questão do ciclo, sabe? Eu postei uma frase outro dia que diz assim, que o desapego é uma chave que gira a roda dos ciclos. Tem até um exercício assim de abstração dentro disso, né? Você imagina como se o desapego fosse uma chave, aí você imagina assim uma roda, né? Aí você gira a roda com aquela chave do desapego. Interessante isso. Eu gosto muito dessa ideia de utilizar a metáfora que permite uma abstração para que a gente imagine as coisas e fixe, né, a compreensão dentro da gente, né? Porque o ritmo, ele tem muito a ver com a roda, né? Com a engrenagem rodando, né? Eu gosto muito de meditar a respeito dos arcanos maiores do tarô, né? Então, por exemplo, tem o arcano 10 do tarô, ele é a roda da fortuna, né? E ele tem uma fera assim descendo e um animal de mistério assim luminoso subindo, né? E a vida da gente é assim. Às vezes tem forças densas que impulsionam as coisas para baixo e forças luminosas que impulsionam as coisas para cima, né? Às vezes está tudo bem e a gente erra, a gente mesmo erra, colocando as coisas para baixo, se atrasando. Às vezes a gente se atrasa, né? E a gente está atrasando o nosso ritmo da caminhada da vida, né? Gerando karma, às vezes de karmas densos para poder transformar e aprender e realinhar as coisas depois. Assim também como a gente acerta, constrói, né? E isso gera ciclos. Às vezes a gente tem coisas assim muito boas na vida da gente e a gente erra destruindo, fechando ciclos de coisas boas. Assim como a gente também pode acertar, criando e abrindo ciclo de coisas boas, né? Então a vida da gente ela tem essa coisa, né? Do destrói, constrói. Às vezes a gente constrói dentro de nós, dentro do nosso ritmo, né? Coisas que não são legais, conceitos, ideias, e chega no tempo que essas ideias precisam ser desconstruídas dentro de nós para que a gente possa abrir a mente e seguir caminhando, né? Então essa coisa do ciclo é muito interessante. E para que os ciclos fluam dentro de um ritmo positivo, é muito importante a gente desenvolver e aprimorar o apego ou o desapego, né? Porque todos nós, quem está vivo tem apego, tem algum apego, né? Apego, essa palavra apego, ela vem de picar, de colar, de grudar, né? Então tem coisas, né, a gente considerando que o ritmo ele tem um movimento espiral, né? Às vezes a gente apega e a gente prende o ritmo, a gente retarda o ritmo de uma virada de ciclo por conta de um apego. E às vezes a gente precisa fazer o quê? Desapegar
de defeitos, de certas coisas, de certos conceitos, de certas ideias retrógradas e atrasadas, né? Desapegar para que a roda do ritmo entre em bom tom, entre em bom movimento, né? E às vezes a gente tem dúvida sobre se acelera, se desacelera, se apega, se desapega, né? E aí a gente pode ouvir o ritmo do nosso coração. Muito interessante isso. Às vezes, quando você tiver na dúvida a respeito de uma decisão a tomar sobre algo, você pode fazer o seguinte: você pode acalmar a respiração, aí você faz a pergunta para si próprio, para si própria, e pede para o teu coração responder. Aí você observa o ritmo do teu coração. Se ele se inquietar, se acelerar, é bem provável que não seja para você tomar aquela decisão. E se ele ficar sereno, é bem provável que ele seja um termômetro da decisão acertada, pela lei do ritmo. É muito interessante a gente ter essa percepção, sabe? É muito legal isso, pelo ritmo. Então, quantas coisas, né, o ritmo ele nos traz a reflexão. Então, eu falei do ritmo do coração, né? E o ritmo do coração, ele é super importante também para a gente observar as nossas ações e reações. Vocês lembram que quando eu falei da lei da vibração, eu falei que a vibração, a energia, a onda de energia, né, que é ocasionada pela soma de diversos pensamentos e sentimentos, às vezes num coletivo, né? Elas entram e às vezes a gente é contagiado pela energia e age ou reage sem nem pensar. Então, assim, ó, pelo ritmo também, a gente tem que ter o domínio das nossas ações e reações. Às vezes a pessoa sofre, por exemplo, uma provocação, aí recebe aquela vibração densa da provocação e se desritima, ou seja, se desestabiliza. Então o ritmo, né, porque ele tem a ver com o pulsar do coração, com o ritmo do pensar, com a velocidade com que a gente consegue, ao receber um estímulo, interpretar, filtrar, interpretar e reagir, né? Então o ritmo está muito ligado às nossas ações e reações. Então, ao agir, pense no ritmo que você vai gerar dentro do universo. Pense na onda de energia, na onda de reação, na onda de causa e efeito que você vai gerar. E ao reagir também, observe o seu ritmo. Será que você está muito lento ao reagir? Ou será que você está muito acelerado? Será que o teu ritmo de reagir te permitiu pensar de uma maneira ponderada e equilibrada? Será que a tua palavra vai sair num ritmo que equilibre, né, de pensar construtivo, de vibração sublime, boa, positiva, né, de polaridade equilibrada? Então está muito dentro também, ó, o ritmo do agir e do reagir. Por quê? Porque o ritmo ele diz muito também do autodomínio que a gente consegue ter da nossa vontade. Essa palavra vontade, reflitam sempre nessa palavra vontade, né? Ela vem de voluntas, né? Que é pensar, direcionando e conscientemente agir. Isso é a vontade. Então a vontade é de Deus, né? Essa palavra vontade ela tem uma significação assim muito profunda nesse sentido de ser um impulso superior, um impulso consciente, né? Então quando a gente tem o domínio do ritmo das coisas, pensar qual é o momento de falar, qual é o momento de calar, né? Vamos pensar nisso. Qual é o momento da fala, qual é o momento do silêncio, né? Para que o som seja percebido com mais qualidade, é importante ter silêncio. Entre as notas musicais, os intervalos entre as notas musicais, eles são percebidos com qualidade porque entre eles tem silêncio, né? Então o silêncio ele é ritmado, ele é rítmico, ele tem todo um compasso. E aí pelo ritmo, a gente pensa, a gente domina a vontade e a gente consegue modular, tá?
modular nossas ações, dominando nossos impulsos e instintos, né? Vocês lembram que eu falei que a gente tem dentro de nós os reinos mineral, vegetal, animal e hominal? Então, a nossa parte instintiva e impulsiva é a parte animal, né? O animal, ele tem o quê? Ele tem sentidos, né? Ele tem visão, audição, tato, paladar. Ele tem sentidos, mas os sentidos dele são regidos por impulsos instintivos. O animal, ele não tem mente como o homem, né? E a gente tem mente. Então a nossa mente, dentro do ritmo natural, ela tem que dominar os impulsos e os instintos pela razão. E o impulso é muito rápido, né? E a razão, ela ritma o impulso, dominando o fluxo, organizando a metabolização do impulso. Então, o nosso pensar, aliás, o nosso agir instintivo, né, ele não tem razão. Então, a gente tem que estar sempre domando os cavalos do nosso instinto, né, colocando as rédeas do pensar, né, transmitindo aos cavalos através do cocheiro, lá da carruagem que eu falei, né, a razão do dono da carruagem, entendeu? Então isso também está muito dentro do ritmo, porque é um ritmo. Às vezes o cavalo quer ir demais, você vai, coloca as rédeas e dá o ritmo do pensar, dá o ritmo da razão. Tá? É muito importante, muito interessante, dentro do nosso caminhar pela vida, a gente vê o reino animal dentro de nós. Porque o reino animal, ele é impulsivo. Tem uma frase que escrevi que diz assim, ó: domine os impulsos ou se tornará escravo dos instintos. Então a gente tem diversos impulsos. Que é um impulso? É uma coisa de rompante. É uma coisa fora do time, né? Que é uma coisa que você perdeu o time dela. É um impulso. É um impulso. Normalmente quem motiva o impulso é o instinto, né? Mas acima do instinto a razão. Aí você ritma as coisas, aí você coloca a rédea e conduz as coisas para o teu time, né? Para o time adequado, sabe? Isso é ritmo, né? Aí dentro disso você vai ditando o ritmo da própria vida, né? E quando a vida vai oscilando e te trazendo tempos difíceis, aí você domina os impulsos, domina os instintos em tempos difíceis, para ter o autodomínio da vontade, e dentro dos tempos difíceis, a gente pode se construir pessoas fortes e entender dentro desses tempos difíceis que tem tempos de conquista e de movimento, mas também tem tempos sabáticos, né? Porque às vezes você precisa, dentro do ritmo, desacelerar para repensar, recolher e agrupar para expandir e manifestar. E tudo isso é ritmo, e tudo isso é compensação, e tudo isso é movimento, e tudo isso é ação, né? E a gente vai modulando e equalizando o nosso tempo. Nem para mais, nem para menos. A gente vai achando o time, sentindo o feeling, no ritmo do coração, tendo feeling, tendo sentir, modulando o sentir, né? E achando o tempo certo do plantio e da colheita, né? Porque a sabedoria, ela está muito dentro disso. Do compasso rítmico, porque o compasso é de som, e som tem tempo, tem ritmo, e é também de desenho, porque a partir de um compasso de sabedoria você desenha. Tem uma frase que diz assim, escrevi outro dia, que o destino se desenha no compasso da vontade. Ou seja, você chega no alto domínio da vontade, né? Você dominando os instintos e os impulsos, você racionaliza, chega na vontade, aí a vontade, ela vai ser o compasso que desenha o teu destino dentro do ritmo que as coisas devem ter da melhor maneira possível, em harmonia com os códigos do ser, através
né? Relembrando aqui as 4 chaves da transformação. De percepção, perceba o ritmo, perceba se está acelerado demais, se está lento demais. Movimento, sem pressa. Inércia, nunca. A gente tem sempre que estar quebrando a inércia, mas com equilíbrio. Percepção dessas coisas, né? Reconhecimento da minha lentidão, reconhecimento da minha pressa, reconhecimento das minhas experiências, reconhecimento de minha essência. É para discernir, compreender qual é o melhor tempo, qual é o tempo adequado, para decidir, entendeu? Para decidir, né? Plantar na crescente, refletir na minguante, né? Utilizando aqui também as fases da lua. E assim a gente vai se movimentando e se harmonizando cada vez mais, porque o ritmo, ele nos harmoniza com o fluxo da natureza. Tá bom? Vamos nessa? Vamos para mais?